Alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno na sequência das questões sobre o Estatuto do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. E atenção, tá? O assunto ele é meio óbvio, todo mundo via de regra acerta a questão no domingo de prova, mas é um assunto extremamente recorrente quando a gente fala de Estatuto dos Servidores Públicos. Pera aí, professor, que assunto é esse? Vacância, ó. Eu já vou até carimbar aqui, ó. Isso aqui é tela de prova, beleza? Ó, mais uma telinha de prova para todos vocês aí. Mas como eu disse, ó, o bom senso faz você acertar a questão também. Quando que eu tenho a vacância do cargo público? Ora, a vacância do cargo público decorrerá de exoneração a pedido ou de ofício. Então pode ser uma exoneração por pedido do servidor ou uma exoneração de ofício. Como assim, professor? Não aprovação, por exemplo, no estágio probatório, né? O servidor ele vai ser exonerado ali de ofício, ou seja, por interesse da própria administração. O que pode acontecer também? Demissão, e lembrem-se, né? Demissão sempre é uma penalidade. Teve lá um processo administrativo disciplinar contra o servidor, em que lhe foi garantido contraditória e ampla defesa, afinal de contas tem que respeitar devido processo legal, né? E ao final do PAD, ao final do processo administrativo disciplinar, acontece o quê? Aconteceu a demissão do servidor da servidora, beleza? Então, demissão gera vacância, exoneração gera vacância. Aí todo mundo fala, pô, professor, mas isso é óbvio, né? E também são óbvias as seguintes situações, ó, aposentadoria e falecimento. É claro que a aposentadoria, é claro que falecimento irão gerar a vacância do cargo público. Então, olha só, exoneração, vacância, professor. Demissão, vacância, professor. Aposentadoria, vacância. Falecimento, vacância. Qual que é a única opção onde o examinador tenta fazer a questão? Na readaptação. Eu vou até mudar a cor aqui, ó, tá? Para você perceber o seguinte, o examinador, ele vai tentar te enganar aqui, ó. Ele vai trocar a readaptação por alguma outra situação, vai colocar reversão, vai colocar... Não tem como, né? Porque se está sendo reversão, está voltando, reintegração está voltando, tá? Ah, professor, recondução, readaptação, beleza? Então, cuidado aqui, ó. O examinador, se ele tentar fazer a questão, ele tenta fazer a questão justamente na readaptação, beleza? Então aqui, ó, telinha de prova para todos vocês. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração a pedido de ofício, demissão, readaptação, aposentadoria, falecimento. Show, professor! A exoneração de ofício, ó, será aplicada. Deixa eu voltar para a nossa canetinha vermelha aqui, ó, para dar bastante destaque, né? Quando que eu tenho a exoneração de ofício por interesse da administração? Olha o inciso 1 aí, ó, que eu já comentei com vocês. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Foi reprovado. Reprovação no estágio probatório, exoneração de ofício. Ó, concurso, qualquer que seja a banca examinadora, adora chegar aqui, ó, e trocar o termo exoneração pelo termo demissão. Não pode ser demissão. Demissão pressupõe um processo administrativo disciplinar com contraditória e ampla defesa. Por quê? Porque é uma penalidade. A reprovação no estágio probatório sempre vai ser exoneração em qualquer estatuto dos servidores públicos. Beleza? Beleza, tá? 2. Quando ficar extinta a punibilidade nos casos de demissão por abandono de cargo. Opa, professor, peraí. Então, extinta a punibilidade nos casos de demissão por abandono de cargo. Então, passou o prazo prescricional para ter a demissão por abandono de cargo. Mesmo assim, ó, a administração do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul pode exonerar o servidor. Ah, professor, isso é inconstitucional. Gente, em regra, tá? O examinador não vai entrar nesse mérito aqui, por mais que seja uma FGV, um CESP-SEBRASP, uma banca que tenha uma questão mais, vamos dizer assim, né, de análise interpretativa. Mas percebam que tem isso aqui no estatuto. É questionável? É.
é questionável, mas é aquela história. Está no Estatuto do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Uma pergunta sobre a Lei 3.310, você tem que lembrar que existe essa opção. Quando ficar extinta a punibilidade nos casos de demissão por abandono de cargo, né? E quando não entrar em exercício no prazo estabelecido. Professor, você já tinha chamado a atenção dessa aí, ó. Já quando a gente falou justamente lá de nomeação, posse, exercício, né? O provimento do cargo público, o que eu martelei na mente de vocês? A investidura no cargo público ocorrerá com a posse. Então, se você é investido no cargo público com a sua posse, opa, uma vez que você tomou posse, você pode ser exonerado. E aí, ó, pode ser que você tome posse, mas não entre em exercício no prazo previsto. Não só no Estatuto do PJMS, mas em qualquer outro. Se você perde o prazo para entrar em exercício, o que vai acontecer? O ato de nomeação vai ser tornado sem efeito? Não, você vai ser exonerado. Beleza? Então tá aí, ó, uma clássica situação. Ó, tá naquela tela de prova anterior aqui, ó. Eu carimbei para vocês tela de prova. Aqui abrange aí também o parágrafo único, uma clássica questão. A exoneração de cargo em comissão ou a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo do presidente do Tribunal de Justiça a pedido do próprio servidor. Pouco provável, tá? Em termos de prova aí praticamente não cai o ditame do 56, porque é meio que óbvio, né? Se você está em um cargo em comissão ou uma função de confiança, é porque a autoridade nomeante confia em você. Então, se ela deixa de confiar, ela exonera do cargo em comissão, dispensa, né, a função de confiança. Sempre perceber isso aqui, ó, principalmente se você for resolver questão aberta, referente a qualquer estatuto aí, ó. Cargo em comissão é exoneração. Função de confiança é dispensa, tá? Dispensa da função de confiança ali. A vaga ocorrerá à data da vigência do ato de aposentadoria, exoneração, demissão ou readaptação do falecimento do ocupante do cargo. Aí quando que começa, né? Quantos que se tem formalmente a data da vacância do cargo ali, beleza? E com isso aí, ó, o professor finaliza, tá? Foco no artigo 55, exoneração a pedido ou exoneração de ofício, demissão, readaptação, aposentadoria, falecimento. E aí vem o parágrafo único falando quando que se tem a exoneração de ofício, tá? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando ficar extinta a punibilidade nos casos de demissão por abandono de cargo, ok, é questionável do ponto de vista constitucional, mas não interessa. Na questão, foco no enunciado. Se o enunciado estiver perguntando de acordo com a Lei 3.310, lembra desse inciso 2 aí, mas pelo que eu conheço dos examinadores, ó, ou vai ser no inciso 1 ou vai ser no inciso 3. E o que é o inciso 3? Quando não entrar em exercício no prazo estabelecido. Show de bola? Daqui a pouquinho o professor está de volta para a gente falar de remoção, que é outro assunto não tão recorrente assim, tá? Remoção também é aquele assunto que dá para você pular aí, ainda mais se você já estiver fazendo uma revisão do estatuto. É algo não muito comum de provas e concursos Brasil afora, quando o tema é Estatuto dos Servidores Públicos. Valeu, obrigado e até o nosso próximo encontro, dando continuidade aqui, ó, às aulas sobre o Estatuto dos Servidores do PJMS, a Lei 3.310 de 2006.